questão número 1. Ele deu a função, que é 4x2 menos y2 mais 2y, e ele deu o ponto. Menos 2, menos 1, 2 e 4. Vamos lá. Já deixar a fórmula aqui, para a gente ganhar tempo. Qual que é o primeiro passo? Encontrar as derivadas parciais. Então, se a função é 4x2 menos y2 mais 2y, quem é a derivada em relação a x? Derivada de 4x2 em relação a x dá 8x. Usei a regra do expoente. Derivada de y² em relação a x é 0. E quando você deriva em x, tudo que não é x é número, né? Então aqui fica mais 0. E derivada de 2y também dá 0, porque está derivando em relação a x. Então, fica 0 mais 0. Quem é o zx? 8x. Beleza? Só isso. Derivada parcial não é o foco da aula de hoje. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais nas regras de derivação, derivação parcial, põe aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais específico, tá? Então, basicamente isso tem que saber. Se você está derivando em x, tudo que não for x, você trata como se fosse uma constante. A lógica é basicamente essa. Aí você tem que lembrar todas as regras de derivação lá do cálculo 1. E zy. O zy, aí é o contrário. Se eu estou derivando em y, tudo que não for y, você trata como uma constante. Então, o zy, qual que é o derivado de 4x2 em relação a y? 0, porque não tem y. Derivado de y² é 2y. Então fica menos 2y. Derivado de 2y é igual a 2. Então, quem é zy? Menos 2y mais 2. Esse é o primeiro passo. Aplicar derivadas parciais. Qual é o segundo passo? O segundo passo é substituir. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai substituir a e b nas derivadas parciais. Ou seja, quem é o nosso a e b? Aqui, ó, menos 1 e 2. É só você substituir o menos 1 e 2 nas derivadas parciais. Então agora, no passo 2, deixa eu colocar aqui em preto, você vai calcular o zx no ponto menos 1 e 2. Ou seja, na função zx, aonde tem x você põe menos 2, e aonde tem y você coloca 2. Nesse caso só tem x. Então vai ficar 8 vezes menos 1, que é igual a menos 8. Pronto. Essa é a resposta do zx. E a mesma coisa para o zy. Você vai substituir menos 1 e 2 na derivada parcial em y. Então agora você vai substituir aqui, ó. Aonde tem x você coloca menos 1, aonde tem y você coloca 2. Nesse caso só tem y. Mas você vai ver nos próximos exercícios que as derivadas parciais podem ter x e y, tá? Então vai ficar menos 2 que multiplica y, que é 2, mais 2. Onde tem y, eu coloquei 2. Então isso aqui está dando menos 4 mais 2, que é igual a menos 2. Esse é o f, y. Pronto, acabou. Acabou o passo 2. Agora, o passo 3, que é o último passo, é só você substituir na fórmula. A fórmula eu já coloquei ali em cima. É o fx no ponto, a gente já tem. Qual é a equação do plano? Vai ser o fx, derivado em relação a x no ponto, ou seja, é o menos 8. Isso aqui, ó, é menos 8, está dando um número, que multiplica x menos a. Então, isso aqui vai multiplicar x menos a. O a é menos 1. X menos menos 1, fica x mais 1, né? Depois você soma com a fy. Quem é fy no ponto? A gente acabou de achar. É menos 2. Então, fica menos 2 que multiplica y menos b, que é b. Aqui é b, conserta aí, tá, gente? Acho que eu consertei, mas eu apaguei sem querer. É x menos a, derivada em x, x menos a. Derivada em y, y menos b. Ok, então vai ficar menos 2, que multiplica y menos b.
Quem é o B? Nesse caso, o B é 2. Então, vai ficar y menos 2. E no final, você tem que somar com o C. Quem é C? O C é a última coordenada aqui do ponto. O ponto dado, ele é o A, o B e o C. Então, nesse caso, o C é igual a 4. Então, vai ficar mais 4 aqui. Pronto. Essa é a equação do plano. Agora, é só você desenvolver melhor essa equação, né? Fica menos 8x, menos 8, menos 2y mais 4, mais 4. Eu apliquei a probabilidade distributiva aqui, ó. Menos 8x, menos 8 com 1, menos 2 com y, menos 2 com menos 2. Depois somei com 4. Aí no final vai ficar menos 2x, menos 2y, menos 8 mais 4 vai dar 0, né, gente? Vai dar 0. Então, isso aqui é a equação do plano. Tá no formato da equação de um plano? Tá. Por quê? Você tem ax mais by mais cz mais d igual a 0. Ou seja, é o número x, o número vezes y, o número vezes z, e o número que não tem letra, no caso, não existe, né? Ou seja, é 0. O d, nesse caso, é 0. Só lembrando que esse A, B, C e D da equação do plano não tem nada a ver com esse ponto, tá, gente? Tá bom? Não tem nada a ver com esse ponto, não. Eu já expliquei para vocês que a equação de um plano você tem que ter o número multiplicando o x, o número multiplicando o y, o número multiplicando o z e o número sem nada. Só que um deles pode ser nulo. Então, essa é a resposta. Essa que é a equação do plano, tá, gente? Aí não pediu para esboçar esse plano, né? Esse tipo de questão é clássico nas provas de cálculo. Então, anota esse passo a passo aí. Você tem que saber as entradas, que é a função e o ponto. Você tem que saber a equação do plano tangente e depois segue o passo a passo. O passo 1 tem que lembrar as regras de derivação. O passo 2 é só calcular a imagem da função. E o passo 3, substituir na fórmula. Segue esse passo a passo que vai dar certo.